Bom dia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso primeiro café de 2022. Ah, meninas, quanta graça, quanta alegria, quanto favor de Deus sobre nós. Quantas e quantas pessoas não chegaram até aqui. Algumas, eu até creio que cumpriram a carreira, venceram um bom combate. Mas quantas e quantas pessoas não tiveram o seu plano, né, o seu propósito interrompido antes da hora. E nós estamos aqui com a oportunidade de viver para Ele, por meio dEle e com Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom dia, meninas. Bom dia, Miriam. Uai, minha amiga, achei que você não está aí. Ai, gente, hoje Miriam tá indo fazer uma viagem missionária lá pra Amazônia. E eu aqui do Mulheres Ensinando Mulheres, né? A Miriam faz parte desse ministério. Nós podemos também depositar, sabe? Ah, ela tá em Brasília, aleluia, amiga. Nós podemos depositar. Ai, gente, que susto. Uma semente, sabe? Uma semente para que a Miriam pudesse abençoar lá outras vidas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Bem, meninas, deixa eu falar algo para vocês. A partir desse café de hoje, o que nós vamos fazer? Eu ativei os selos, vocês podem ver aí. E foi uma direção muito do alto. Vocês sabem que o Mulheres Ensinando Mulheres é uma agência missionária. E uma agência missionária, ela precisa de quê? Ela precisa de recursos. O Mulheres Ensinando Mulheres hoje, ele é abastecido pelos livros que eu vendo. A renda total dos livros é investido aqui no Mulheres Ensinando Mulheres. E muitas vezes, gente, vou falar uma coisa para você, não é suficiente para que a gente possa fazer nossos e-books, para que a gente possa abençoar outras mulheres com livros gratuitos, que nós muitas vezes temos a direção disso. Não é suficiente, muitas vezes, igual ontem, nós investimos na vida da Miriam para que ela pudesse levar uma sementinha nossa ali para o Amazonas. Então, a partir de hoje, eu quero dar essa liberalidade para vocês abençoarem esse ministério através dos selos que vocês compram aqui no Instagram. Isso daqui para mim também é tudo muito novo, mas eu sei que nós precisamos de recursos para continuarmos a avançar. Ano passado, amém, olha lá, Mulheres Ensinando Mulheres indo para Afuá, na Amazônia. Obrigado aí o Igor, a Karen, essa lindeza que já também compraram, a Sônia Lima, obrigada por nos abençoar. E meninas, eu já falei para vocês, mas cada e-book que a gente faz, ele fica em torno de 1.000, tem uns que ficam em torno de R$2.000 e nós levamos esse conhecimento gratuito para vocês. Então, assim, eu quero dar para vocês a oportunidade, né, de estar investindo nessa obra missionária que é o Mulheres Ensinando Mulheres. Pois é, depois eu vou estudar esse negócio do Pix, tá bom? Mas vamos devagarzinho, deixa eu ir bem devagar, eu quero escutar, sabe, gente, a direção do Senhor, eu não quero, assim, meter o pé pelas mãos, eu quero que essa agência missionária realmente cresça de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Josi, o som tá no máximo, tá bom? E eu vou orar, né, com relação ao Pix, e quem sabe, se essa for a vontade de Deus, a gente vai estar dando essa oportunidade também para vocês nos abençoarem com isso. O Mulheres Ensinando Mulheres vai abrir uma escola agora, uma escola presencial anual aqui em Belo Horizonte, né? Vocês sabem disso. E nós vamos abrir bolsas de estudo para essas mulheres. Então, assim, por quê? Porque nós temos uma agência missionária. Então, assim, eu ainda estou
pensando, sabe, como vai ser, como não vai ser, mas eu quero liberar mesmo, sabe, algo que faça diferença. Eu não sei ainda se nós vamos pegar 10 alunas e dar bolsa para elas de 50%. Eu não sei, mas eu sei que o Mulheres Ensinando Mulheres também, ele tem a ver, muito a ver, porque é o Mulheres Ensinando Mulheres que está abrindo, né, esse primeiro seminário teológico de mulheres no Brasil, meninas, no Brasil. E eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Gratidão a vocês que estão investindo aí. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, Helenice, eu moro a 100 quilômetros de BH, eu quero essa bolsa. Helenice, o seminário será de segunda a quinta-feira. Eu não sei se você consegue vir de segunda a quinta-feira, né? Porque acaba que eu sei que é longe para você. Mas eu quero te falar algo, querida. Se você... a gente vai fazer alguma coisa por você, mas é porque realmente é longe, tá bom? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah, e outra coisa também. Aguardem. Uma das direções que Deus me deu pra arrecadar recursos, sabe? Para arrecadar recursos, né? Para essa escola de mulheres. Aqui pro Mulheres Ensinando Mulheres é um curso. Eu não vou falar ainda, mas eu quero falar algo para vocês. Eu já tenho um nome e vai ser algo poderoso que vai abençoar vocês, vai me abençoar e eu creio que também vai levantar recursos para que a gente possa fazer algo lindo, lindo e lindo. Amém? Então vamos lá? Bem, vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o seu nome, eu quero glorificar, Pai, o teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, aqui no nosso meio. Deus, o meu coração se alegra, Pai. O meu coração se alegra nessa manhã com essas mulheres. Eu sei, Pai. Eu sei que nessa manhã o Senhor levantou essas mulheres para me abençoar. Eu sei que nessa manhã, Pai, o Senhor levantou essas mulheres para me ajudar. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma delas. Eu te louvo pela vida delas. Eu te louvo, eu te agradeço, eu bendizo o teu nome. Nós queremos te entregar a nossa vida, nós queremos te entregar o nosso ano de 2022. Nós queremos te entregar tudo que temos, tudo que somos, Pai. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, te pedir, fica conosco, Espírito Santo. Trabalha no nosso coração. Nós estamos aqui, Deus, nessa série que é tão assim... Eu chego a falar difícil, né, Pai? Difícil. Porque quebrar paradigma que o mundo coloca na nossa vida é muito difícil, Pai. É muito difícil. Mas eu sei que é libertador. Eu sei que é libertador. E por isso, Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer e eu quero te pedir, Pai, que a presença do Senhor venha, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, meninas, quebrando paradigmas. Essa é a nova série que nós vamos começar no dia de hoje. Eu vou tirar os comentários, mas no final eu quero conversar com vocês, tá? Tem um monte de coisa para eu falar com vocês no final. Eu quero conversar com vocês um pouquinho. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Quebrando paradigmas. Séries, de onde você tirou essa série? Do Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus me deu essa série. E eu sei que Ele não apenas me deu, eu sei que Ele vai estar conosco durante esse tempo. Serão 5 quartas-feiras, onde nós vamos tratar sobre ofensas, onde nós vamos tratar sobre raiz de amargura, sobre sentimento de culpas, sobre rejeição. E falta mais uma que eu esqueci o que é. Mas eu sei que vai ser um tempo nosso, um tempo de cura, um tempo de libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos começar a falar sobre ofensa. Ofensa.
começamos o jejum. O nosso jejum é de 40 dias, do dia 1º de janeiro até o dia 9 de fevereiro. Séries, como que é esse jejum? É livre, tire alguma coisa. Eu tirei doce nesses 40 dias. Tire a Coca-Cola, tire o café, tire algo que te faz falta, mas que ao mesmo tempo não te mata. Porque o jejum não é um sacrifício que você não pode cumprir, que você fica chorando pelos cantos. Não, o jejum, ele te remete a lembrar do propósito qual você está. E ali, quando você lembra do propósito qual você está, você vai orar. Você vai orar. Porque não adianta jejuar apenas. Você vai orar para que você obedeça a Deus, para que a sua vida mude. Jejum, antes de qualquer coisa, ele precisa te levar à obediência. O jejum precisa te levar a render-se aos pés do Senhor. É para isso que o jejum serve. É para te levar a se render aos pés do Senhor. Caso contrário, não vai adiantar de nada. E meninas, quebrando paradigmas. O que é quebrar paradigma? O que é paradigma? Paradigma é um padrão estabelecido. Nós não estamos querendo aqui quebrar paradigma da palavra. Não, nós queremos viver a palavra. Mas nós queremos quebrar paradigmas que o mundo nos impõe. Os padrões que o próprio mundo estabelece sobre nós, que traz peso, que traz acorrentamento, que traz algo que fica difícil a nossa vida. Fica bem difícil a nossa vida. E eu quero começar aqui com 2 Coríntios 10, versículos 3 a 6, onde Paulo nos ensina assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, meninas, prestem bastante atenção aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos revelando essa palavra. Primeira coisa, embora andando na carne, não agimos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que isso significa? Significa que se Deus está nos dando armas, é porque nós estamos em guerra. Viver num lugar que não é nosso, viver numa terra que não é nossa, numa pátria que não é nossa, nos faz entender que a todo tempo virá algo querendo nos destruir e nós vamos estar constantemente em guerra. Agora, as armas dessa guerra, elas não são carnais, elas são como espirituais. Elas são poderosas em Deus, ou seja, é Deus que nos capacita. É o próprio Deus. Por quê? Porque o próprio Deus nos diz que a nossa pátria é uma pátria celestial. Então, se a nossa pátria é celestial, por que eu ainda estou aqui, Séries? Porque Deus tem algo para você cumprir aqui, para que depois você viva com Ele eternamente no céu. Mas até então, existe um propósito para a sua vida, porque a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos alcancem a vida eterna. E a vontade de Deus é me usar, é te usar, para que pessoas conheçam quem Ele é e sejam habilitadas para passar por essa guerra. Mas aqui, ele direciona a gente de uma maneira muito clara. Olha a parte que nos cabe. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Bingo, presta atenção, anulando nós. Quem anula toda mentira? Mentira? Por que mentira? Porque sofisma é uma mentira que o mundo tenta fazer com que isso se torne verdade. O que acaba sendo o quê? Um paradigma mundano. É isso que nós vamos quebrar. Agora, é nós que vamos anular isso. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos posicionar para que tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? É tudo que Ele fala a teu respeito.
É tudo que ele fala quem você é. Você precisa se posicionar para quebrar tudo aquilo que Deus fala que você é, que o Satanás, que o mundo fala que você é, e estabelecer. Como que eu faço isso? Levando cativo todo pensamento para obedecer a Cristo e estando pronta a todo momento para punir toda desobediência. Agora, onde que começa isso? Aqui, na nossa mente. Na nossa mente. As fortalezas levantadas é aqui na nossa mente. Por quê? Porque todo paradigma mundano é criado de um sofisma. É criado de uma mentira que não está em acordo com a palavra de Deus. Então, se a gente quer vencer essa guerra aqui, nós temos que nos munir com as armas do céu e não nos conformar com este século. Mas quando a gente não se conforma com esse século, Séries, quando você oferece todos os dias o seu corpo como um sacrifício vivo no altar do Senhor, acreditando naquilo que a palavra de Deus te ensina e não naquilo que o mundo diz a seu respeito. Por isso, gente, que vida com Deus sem conhecimento de quem Ele é e o conhecimento de quem Ele é está na palavra, não tem jeito. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós queremos viver a plenitude da vontade de Deus aqui na terra, nós precisamos todos os dias ir de contramão à nossa vontade, não se conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente para obedecer a Deus. Aí sim, nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora é fácil? Não, não é fácil. É difícil. É tão difícil que ele fala que a porta é estreita e que o caminho é apertado. É tão difícil que ele fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É tão difícil que ele fala que se você quer seguir ele, você tem que o quê? Negar você mesmo, né? E não é só ir até ele. Venha a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas é só ir até ele? Não, não é só ir até ele. Você tem que, depois de ir até ele, ele vai. Aí você tem que segui-lo. Você tem que andar atrás. Isso é o quê? Permanecer. É onde é difícil. Ah, Séries, mas lá em 1 João fala que os mandamentos de Deus não são penosos. Não são mesmo, gente. Se tiver uma coisa que os mandamentos de Deus não são, é penosos. Por que que os mandamentos de Deus não são penosos? Porque os mandamentos de Deus não é uma pena. Não é uma pena que Deus nos impõe. Ele deixa você livre para escolher ou não seguir esses mandamentos. Por isso que eles não são penosos. Amém? Bem, meninas, deixa eu só ver aqui se tá tudo ok, tá, né? Então, vamos lá. Agora, ofensa. Meu Deus, ofensa. Gente, eu sei que é muito fácil você mandar uma pessoa fazer uma coisa que você nunca fez, né? Às vezes eu fico furiosa com isso, sabe? Às vezes eu vejo pessoas pregando, falando pra gente fazer determinadas coisas, mas que elas nunca fizeram. Eu fico brava, gente. Nossa, mas eu fico brava demais da conta. Sabe por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. É muito fácil uma pessoa falar assim, pega, né, lá o abuso do seu passado e não deixa ele atrapalhar o seu futuro. É muito fácil falar isso pra uma pessoa que nunca foi abusada. Esquece, né, que o seu marido te batia, que ele te abandonou. Esquece, vem viver o futuro. É fácil falar, né, gente? Não é fácil demais. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Viver é difícil demais. É muito difícil viver isso. Por isso que eu acho que a gente só podia falar aquilo que a gente tem autoridade, que a gente já viveu, sabe? Eu acho que assim, a gente só devia falar aquilo que a gente já viveu. Mas infelizmente nós somos tão gananciosos com o próprio evangelho, né? A gente quer falar tudo, a gente quer ensinar de tudo, que a gente não está satisfeito em ensinar apenas aquilo que a gente viveu. Porque se a gente ensinasse apenas aquilo que a gente vive, o poder do evangelho sobre nós ia ser muito, muito mais assim intenso, muito mais forte, muito mais verdadeiro. Não adianta eu querer falar da intensidade que é de uma mãe que tem um filho especial. Não, eu não posso falar isso porque eu não tenho um filho especial. Então não adianta eu querer virar para uma mãe que tem um filho especial e falar assim, vamos, você vai conseguir. Não, gente, não é bem assim. Então nós precisamos parar de florear o evangelho. E você e eu precisamos entender o seguinte, nós fomos chamados para falar naquilo que nós vivemos, naquilo que nós temos autoridade.
Se você for excelente naquilo que Deus te chamou para fazer, a sua vida vai longe, a sua vida vai longe. E nessa semana eu sabia que não ia ser diferente, porque se tiver uma pessoa que já passou por ofensa nessa vida, sou eu. Sim, sou eu. E eu quero falar algo para vocês, a ofensa que a gente vive no passado, ela nos impede de viver o futuro, tá? E não acredite que isso vai resolver de uma hora para outra, que não vai. Não vai. Não vai ser tudo lindo de um dia para o outro. Vira e mexe, você vai acordar desanimada, você vai acordar pesarosa, você vai acordar com aquela dor no coração, você vai acordar lembrando daquilo. Me perdoem, mas essa é a realidade da vida. Não tem jeito, gente. Séries, mas então, o que eu faço? O que você faz? Você escolhe todos os dias acordar, oferecer o seu corpo como sacrifício vivo no altar do Senhor, não se conformar com este século, porque se aconteceu algo no seu passado, não foi porque Deus quis, mas porque este mundo é do maligno e você escolhe prosseguir, prosseguir, prosseguir. É isso. Agora falar que é tudo flores? Ah, queridas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se tiver uma coisa que eu luto, não vou falar todos os dias que não é, mas se tiver uma coisa que eu ainda luto, é com as ofensas do meu passado, porque elas viram e mexem, tentam me impedir de viver o futuro. E não apenas o futuro, mas o presente. Mas o presente. Filipenses 3, versículos 12 ao 16, Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, se você não tiver visão de eternidade, se você não tiver visão de reino muito bem cravada no teu coração, você vai ser paralisada pelas ofensas, sim. Porque ofensa, ela não acaba. Não tem jeito de sumir, não tem jeito de você esquecer. Esquecer é Alzheimer. Ah, mas por que Paulo fala aqui para você esquecer? Porque esse dia, no dia de hoje, você tem que escolher esquecer. Mas vai ficar guardado lá no seu subconsciente. Vai ficar guardado lá. Não adianta eu querer florear isso aqui pra vocês, não, gente. Tiver um trem que eu não gosto de florear, e vocês estão cansados de saber disso. Não vou florear. E esquecer hoje, você acorda e fala assim: Deus, eu quero esquecer isso, porque eu quero avançar. Porque se eu não esquecer isso agora, eu não vou avançar. Mas deixa eu te falar uma coisa, depois você vai voltar a ser lembrada. Tem jeito, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ofensa é algo que nos tora. É algo que nos machuca. É algo que deixa cicatriz dentro de nós. E se você viver esperando essa ofensa acabar, você nunca vai vencer. Você precisa escolher, prosseguir mesmo com ela, sabendo que o sacrifício de Jesus Cristo, ele te dá a graça de prosseguir, mesmo sendo ofendida. Você tá achando que vai acabar? Você tá achando que você tá fazendo aqui essa série vai quebrar tudo? Não, não vai quebrar tudo, mas vai quebrar aquela falta, sabe, de conhecimento da verdade, que você pode acordar todos os dias e mesmo ainda que essa ofensa dê uma despertada dentro de você, você pode escolher prosseguir. Você pode escolher prosseguir. Ofensa é igual medo. Ela não acaba, mas ela não pode te paralisar se você olhar para quê? Para o alvo que é Jesus Cristo. Para o alvo que é Jesus Cristo. Você me entende? Você me entende? Aí o que acontece? Paulo aqui no versículo 16, ele fala para a gente andar de acordo com o que a gente já alcançou. Ei, se você já alcançou algo no dia, trabalha sua mente o dia inteiro. Para quê? Para que essa palavra aqui. Sabe, é muito fácil, né? Eu virar para uma pessoa e falar assim: nossa, como que uma pessoa que não consegue perdoar outra pessoa, sendo que Cristo habita dentro dela? Deixa eu te contar, sabe por quê que a gente não consegue perdoar? Mesmo Cristo habitando dentro de nós, porque dentro de nós tem uma natureza maligna. Dentro de nós tem ferida, dentro de nós tem dor. E deixa eu te falar uma coisa, não é plim-plim, tudo some, não. Não, tem muita gente achando que tem que sumir e vira e mexe é paralisado. Não, querida, não vai sumir. Sabe o que você tem que fazer? Aprender a lidar com ela e não deixar ela te parar. Porque o sacrifício que Jesus Cristo fez por você ali na cruz, ele é suficiente para te ajudar a prosseguir com essa ofensa e ele também é suficiente para alcançar aquele que te ofendeu. É justamente isso. É justamente isso. E
vai brotar? Como que isso vai ruminar? Ei, Cristo, ele não deseja apenas habitar dentro de você, habitar dentro de mim. Cristo deseja reinar através de nós. E se você quer que Cristo reine através de você, se você quer ser usada, você vai ter que vencer essa ofensa, os sentimentos de lembrança dessa ofensa. Amadas, eu tô falando isso pra vocês porque hoje eu amanheci assolada. Hoje eu amanheci assolada. Falei, Deus, por quê? Gente, por quê? Eu era muito novinha quando eu fui abusada. E quando eu fui abusada ali dos 5 aos 8 anos, isso acabou com a minha vida. Isso acabou com a minha vida. Acabou, gente, acabou. Sabe, eu fico vendo pessoas falar, ai, postou, nossa, meu primeiro beijo, meu único namorado, meu isso, meu aquilo. Gente, por que muitas vezes eu fico brava com essas coisas? Não é porque... Como é que eu explico pra vocês? Não, eu acho... Gente, eu quero muito, sabe? Que os meus vivam isso, mas eu não vivi isso. Eu não vivi isso. Por quê? Porque me foi roubado isso. Me foi roubado isso. Sabe? Porque quando você é abusada, desperta em você a sexualidade antes da hora e sua vida é destruída. Ou seja... Uma pessoa acabou com a minha vida, me tirou, sabe? E nisso, aí às vezes eu fico vendo pessoas, né, que falam, poxa, eu nasci num lar cristão, minha avó orava por mim, eu sou apaixonada pela palavra por causa da minha avó. Gente, eu também não vivi nada disso. Então, deixa eu explicar pra vocês. Não é que às vezes as pessoas falam, nossa, parece que a Séries ela vai de contra quem já viveu uma vida perfeita. Não, gente, não é que eu vou de contra quem já viveu uma vida perfeita, mas é que eu trabalho pra minha bandeira. Para vocês que viveram uma vida perfeita, tenta entender que o que vocês tiveram, muitas vezes nós não tivemos. E para que você não faça do teu milagre uma maldição na nossa vida, sabe? Não faça do teu milagre uma maldição na vida de outra mulher que não teve o que você teve. Não teve o que você teve. Ah, Séries, mas Deus é tão injusto. Não, gente, Deus não é injusto. Se ele fosse injusto, ele não teria morrido para todos. Ele teria morrido apenas para alguns. Mas é diferente. É diferente. Não adianta eu falar pra vocês que é igual. Não, não é igual. Porque, Séries, muitas vezes você pega a bandeira da divorciada, você pega a bandeira da que tá no segundo casamento, você pega a bandeira da solteira que é grávida, porque eu conheço a dor delas, gente. Eu conheço a dor delas e tem muitas mulheres que nunca passaram por isso e não entendem. Sabe? Fica pregando um evangelho como se elas fossem melhor, como se elas fossem mais especial. Né? Eu falo que assim... É muito fácil você falar assim, ai, Deus usa os improváveis. A gente escuta muitas mulheres falando isso, né? Nossa, Deus usa os improváveis, mas ninguém quer dar lugar para os improváveis manifestarem o poder de Deus. Por isso que eu luto tanto. Por isso que eu pego essa batalha, sabe? Não é porque... Não, gente, eu admiro uma mulher, sabe? Que teve um só namoro, que teve um só marido, que tem filhos do mesmo pai. Gente, eu admiro, eu quero muito isso, sabe? Para os meus filhos, eu quero muito isso para os meus netos, mas eu não tive. Sabe, eu não tive. Como eu não tive, eu preciso levar essa indignação dentro de mim das mulheres que passaram pela mesma coisa que eu passei e não se sintam humilhadas, rejeitadas. Eu fui levantada para falar para elas que elas também é especial. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Pra gente é mais difícil. É mais difícil, não adianta. Sabe, não adianta falar que é tudo flores. Não, gente, sabe? Minha vida hoje é uma bênção. A minha vida hoje, eu tenho um casamento perfeito, se assim eu posso dizer. Eu tenho filhos maravilhosos, mas existe a cicatriz da ofensa dentro de mim. Existe a cicatriz da ofensa dentro de muitas mulheres, que não é simplesmente esquecer, sabe? Não, gente, esquecer é amnésia, é Alzheimer. Mas é saber lidar com ela. E muitas vezes as pessoas falam que a gente tem que esquecer. Aí a gente finge que esqueceu, mas não esquece. Todo dia ela tá lá te lembrando e ela lembra só você. Ela
lembra só você, ela não lembra o outro. Aí você tem vergonha. Você tem vergonha? O que acontece? Você você é paralisada. Por quê? Porque eu tenho que dar uma de bambambam, eu tenho que dar uma que tá tudo bem, eu tenho que ir lá no Instagram fazer isso. Não, gente, é isso que eu não quero, sabe? Por isso eu quero te falar uma coisa. Você não vai, muitas vezes, conseguir esquecer a pessoa que te ofendeu, nem o que fizeram com você. Mas você pode escolher liberar essa pessoa. Você pode escolher liberar o teu coração, perdoar você mesma e prosseguindo, sabe por quê? Porque a ofensa, quando você não vence a ofensa, você vai ser paralisada. Você vai ser paralisada. Agora não é esquecer a ofensa, é escolher vencer a ofensa. É escolher quando ela vier, sabe? Quando ela vier, ela vai tentar te derrubar. Gente, eu falo que a ofensa, ela tenta te derrubar todos os dias, se você não se posicionar. Por isso que eu falo para vocês que tem que ter visão de reino. Tem que ter visão de reino. Guarda isso no teu coração. Sério, realmente, eu escuto outras mulheres. E sabe o que acontece, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A mulher que muitas vezes não passou por isso, ela vai te falar como se fosse tão fácil, que você vai acreditar que é fácil, mas você não consegue. E por você não conseguir, você vai se condenar e você vai ficar paralisada. Mas hoje eu quero te falar, não é fácil, é difícil. Não é fácil, é difícil, mas é possível. Sabe por quê? Porque nós não vamos fazer isso na nossa força, nós vamos fazer isso na força do Senhor. Nós vamos fazer isso porque existe um Espírito Santo que habita dentro de nós. E esse Espírito Santo, ele é amor. Esse Espírito Santo, ele é longanimidade, ele é bondade, ele é benignidade. Agora, por você mesmo, querida, você não consegue. Sabe? Não consegue. E é isso que eu quero trazer para você. Você e eu, que já fomos ofendidas. Amada, deixa eu falar uma coisa com vocês. A ofensa, ela é diária. Ela é diária. Você quer ver uma coisa? Esses dias, a minha filha está doente. A minha adolescente de 14 anos. Ela está doente. Ela está muito doente. Ela pegou aquela gripe e ela está muito doente. Ela não consegue levantar da cama. E você já vira adolescente, é tudo imediato, né? Eles querem tudo pronto. Eles querem tudo aqui, ó. Esperar, eles não sabem o que é esperar. Só que essa gripe é uma semana, gente, ruim. E ela tá nervosa, gente. E eu tô ali servindo, levo isso, levo aquilo. Já tem 2 noites que eu tô dormindo sem meu marido, tô dormindo com ela por causa da febre, isso, aquilo, outro. Só que ela me trata de uma maneira como se eu estivesse ali, sabe? E ontem eu fiquei tão nervosa, eu falei, ô menina, eu tô fazendo tudo pra você. Eu fiquei doente em dezembro. Ninguém fazia um suco de laranja pra mim. Agora eu tô aqui fazendo tudo. Faço suco de laranja de manhã, faço suco de laranja de noite. E você fica aí fazendo isso. E ali naquele momento, o que aconteceu comigo? Eu fiquei o quê? Ofendida. Eu fiquei ofendida. Por quê? Porque o meu direito de servi-la me dá o direito dela não me ofender. Mas depois o Espírito Santo me disse, não, filha, não tem nada a ver com isso. Se você está servindo ela, saiba que você está servindo ela porque ela está precisando de ajuda. Ela está doente. Ela não está conseguindo suportar ela mesma. Ela está passando por uma situação difícil. Então, se você está disposta a ajudar alguém, se você está disposta a servir alguém, saiba que você vai ter que colocar a armadura contra a ofensão. Porque gente que se ofende não serve para servir. Anota essa aí. Gente ofendida não serve para servir. Porque se tiver uma coisa que a gente que serve leva, é ofensa. É ofensa. Jesus, ele veio para quê? Para servir. Ele veio para dar a sua vida em favor de muitos. Em favor de muitos. E o que ele fez a todo tempo? Ele foi ofendido. Ele foi ofendido. A ofensa é o padrão daqueles que servem a Deus. Porque as pessoas não fazem isso porque elas querem. A ofensa, ela vem de pessoas que estão totalmente
totalmente cheias de mundo, cheias de dores. E Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo veio para quê? Para isso. Sabe? Mateus 24, versículos 10 e 11 diz assim: naquele tempo, muitos ficarão ofendidos, escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, olha a revelação que Deus me deu dessa palavra. Naquele tempo, muitos ficarão ofendidos, escandalizados. Ofendidos e escandalizados é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa fica ofendida, fica escandalizada, qual que é a tendência dela? É odiar ou, se não, trair aquela pessoa. Trair aquela pessoa. A consequência da ofensa é a traição ou é o ódio, tá? Aí o que acontece? Diante disso, Satanás vem, levanta numerosos falsos profetas. Para quê? Para você escutar o que você quer escutar. Por quê? Você está ofendida, você está escandalizada. Aí Satanás, ele levanta falsos profetas justamente para surgir, para que você não ouça o que Jesus te disse. Ei, te bateu numa face? Dá outra. Ei, te chamou para caminhar 1 milha? Vai 2. Mas não, Satanás, ele levanta falsos profetas nessa hora e eles vão surgir te enganando. Por quê? Porque eles vão oferecer para você um prato de lentilha que vai afirmar mais ainda no seu coração que você está certa por estar ofendida. Mas isso é uma mentira. E isso é um paradigma que o mundo coloca, que você tem razão de estar ofendida, mas eu e você podemos até estar ofendidas. Nós não temos o direito de revidar a ofensa. Ofendida a gente vai ficar? Vai. Ei, presta atenção, você vai ficar ofendida. Mas você não tem direito de revidar a ofensa. Porque uma vez que você revida a ofensa, você está menosprezando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para aquela pessoa. É sério? É muito sério. É muito sério. Por isso que enquanto o amor é uma arma do céu, a ofensa é uma arma do inferno. Enquanto o amor é a arma do céu, a ofensa é uma arma do inferno. A ofensa, ela traz infidelidade. Infidelidade a quem? A Deus. Ela não traz infidelidade só a outra pessoa, ela traz infidelidade a Deus, porque através da ofensa você deixa de obedecer a palavra. E ela também dissipa o ódio no nosso coração, criando o quê? Raiz de amargura, que é uma das coisas que nós também vamos falar. Agora, quem são sérios esses falsos profetas? São aqueles que falam o que você quer escutar e não aquilo que você precisa ouvir. E eu vou falar uma coisa pra você. Tá cheio, tá? Tá cheio. Estamos cheios de falsos profetas. Amada, você já pegou a Bíblia? Você já olhou o tanto que a Bíblia fala sobre os falsos profetas? Você tá achando que acabou? Você tá achando que acabou? Não, tá cheio aí dentro das nossas igrejas. E eu e você temos que vigiar para que a gente não possa se tornar uma. Certo? O que é um falso profeta? É aquilo que fala o que a pessoa quer escutar e não aquilo que fala o que a pessoa precisa. É um falso profeta, porque o profeta de Deus, ele abre a boca para chamar à existência aquilo que está no coração de Deus e não aquilo que está no coração dele para que ele possa se vangloriar, para que ele possa ganhar fama, para que ele possa ganhar isso, para que ele possa ganhar aquilo. Não, ele não pode. Não. Agora, outro lado da ofensa é quando Deus levanta esses profetas verdadeiros. Esses profetas verdadeiros que não falam o que você quer ouvir, mas que quer falar o que você precisa. Aí sabe o que acontece? A verdade dói, né, gente? Ela liberta, mas ela dói. Ela dói. Esses dias, domingo, eu tava saindo do restaurante, a gente foi almoçar. Quando eu saí do restaurante, tinha um pombinho assim no chão do restaurante. E esse pombinho tava mancando. Eu percebi que ele tava machucado, ele tava mancando. E quando eu olhei a patinha do pombo, ela tava inchada. Eu vi que a pata dele tava inchada. E eu falei, eu vou pegar esse pombo. E eu peguei aquele pombo, tentei uma, não consegui, tentei 2, não consegui, tentei 3, não consegui. Eu falei, eu vou pegar esse pombo, mas eu vou pegar esse pombo. E eu peguei aquele pombo, eu agarrei aquele pombo e fui olhar a pata dele. Quando eu olhei a pata dele,
as duas patinhas, perninhas dele, ele tinha entrelaçado num anzol. Entrelaçado num anzol. Mas tinha tanto anzol na patinha dele, e em uma delas estava tão entrelaçado que a patinha dele inchou. E o anzol, a carne já tinha ultrapassado o anzol. Você consegue imaginar como é que estavam as perninhas dele? Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim. Nós já estamos tão presas nas mentiras desse mundo. Nós já estamos tão presas nos paradigmas desse mundo que as nossas dores já ultrapassaram, elas já cobriram as correntes que nos prendem. A olhos nus já não consegue ver mais essas correntes. E para tirar isso dói. Sabe por que dói? Porque eu percebi. A Raira estava comigo, eu falei, Raira, vai ali na farmácia. Tinha uma farmácia, três assim, prédios depois. Compra pra mim um antisséptico e compra pra mim uma tesoura pequenininha. E ali eu, Raira e Cacau, a Cacau segurou bem forte o pombinho e eu comecei a cortar as cordas e jogar antisséptico. Cortar as cordas e jogar antisséptico. Mas teve cordas que eu tive que tirar de dentro da carne da perninha dele. De dentro da carne da perninha dele. Sabe por quê? Porque ele já estava preso de uma maneira tão terrível, que doía quando eu fui tirando aquilo ali. E por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque tem verdades que você vai ouvir, que vai doer, mas Deus precisa cortar, Deus precisa arrancar, sabe por quê? Porque senão a sua carne, ela não vai voltar para o lugar normal, ela ainda vai crescer e ela vai continuar te direcionando mais que o próprio Espírito Santo de Deus. Nós ficamos ali uns 15 minutos fazendo isso na perna daquele pombo, eu, Raira e Cacau. Ele estava já tão sujo de cocô por causa da dor que ele sentia. E muitas vezes é assim. Quanto mais dói, mais nós vamos nos sujando. Quanto mais dói, mais nós vamos nos sujando, Mas nós precisamos entender que muitas coisas nós precisamos ouvir. Aí, o que acontece? Como nós começamos a ouvir essas verdades, sabe o que a gente faz? Muitas vezes nós começamos a ficar ofendidas com essas pessoas que falam essa verdade para nós. Aí, o que acontece? A gente fica ofendida, a gente fecha o nosso coração e pessoas que estão ali sendo levantadas para nos ensinar, a gente passa a não escutar elas. Por quê? Porque nos falta humildade para aprender com elas e passamos a invejar as mesmas porque nós estamos ofendidos. A ofensa, outra característica da ofensa, que a ofensa, ela traz inveja. Ela traz inveja, sabe? A ofensa que não é reconhecida, tratada, ela traz inveja. E justamente essa pessoa que você ficou ofendida, talvez é essa pessoa que Deus quer usar para que você seja curada. Vocês acham que aquele pombo estava ali achando que eu estava fazendo bem para ele? Claro que não. Ele não tinha noção. Com certeza ele estava ali esperando a morte, se assim eu podia falar. Eu tava com uma tesoura na mão, eu tava jogando um negócio na pata dele que tava doendo, uma hora que doía ele fazia assim, mas ele não tinha noção que eu estava ali pro bem dele. Por quê? Porque muitas vezes a cura só vem depois da dor. A cicatriz só vem depois da anestesia, que a gente vai lá, corta com bisturi, tira o pulso, espreme, costura, joga isso, joga aquilo outro. Ei, talvez você está ofendido com a pessoa que Deus levantou para te curar. E essa ofensa, sabe o que acontece? Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19 fala assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Outra versão fala assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Aquele pombo, ele resistiu a todo tempo para que eu não pudesse tirar aquela linha ali do pé dele. Mas ele não sabe que aquela dor ia provocar uma liberdade e uma cura tremenda. Ah, querida, deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar ofendida, mas não alimente essa ofensa, porque um irmão ofendido, ele resiste mais que uma fortaleza. Aqui fala em Provérbios 18, 19 que
As contendas que esse irmão vai gerando no coração são como ferrolhos de um castelo. Quanto mais ofendido você começa a pensar naquela pessoa, você começa a alimentar isso, alimentar aquilo, o que acontece? Isso vai gerando dentro de você contendas que não deixam as pessoas chegarem até você. E são justamente essas pessoas que Deus quer usar para te curar. A ofensa, ela fecha portas que o próprio Deus abriu na sua vida. A ofensa, ela fecha portas que o próprio Deus abriu na sua vida. Se você tá aqui achando que você vai ficar livre da ofensa, que você não vai ter, não, eu tô aqui te dando armas para lutar contra ela. Porque eu te falar a baboseira que você vai ficar livre dela, não, nós nunca vamos ficar livre da ofensa. A ofensa tá aí no mundo. Ela é uma arma que Satanás opera e essa arma não vai ser tirada dele. Agora, você pode ser armada com a arma do céu, que vai te capacitar para isso. Mas guarda isso no teu coração, mulher. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Hoje eu tive que sacudir a poeira, minha filha. Levantar ali do meu sofá, que essa noite a Isabela tava tão ruim que eu nem dormi na cama com ela, eu dormi no sofá do meu quarto. E começou a vir aquele tanto de coisa do abuso, disso, daquilo, que eu falei, o quê? Eu vou sacudir a poeira do meu pé. Eu vou sacudir a poeira, vou arrumar e vou lá compartilhar com as minhas irmãs algo que eu preciso também. Ah, querida, sacode a poeira quando a ofensa vier. Escolha prosseguir. Escolha vencer. Para de ficar querendo dar uma de bonitona pra todo mundo. Não faz isso não. Não faz isso não, porque se você esconder o que te fere, cada vez você vai ser mais ferida, mais ferida, mais ferida. Agora, séries. Quais são as pessoas que mais nos ofendem? A pessoa que mais pode te machucar é a pessoa que está perto de você. Quanto mais você ama, quanto mais você convive, quanto mais você dá fé, quanto mais você depende, mais ofendido você se sentirá. Amadas, você sabia que os abusos não são causados por gente desconhecidas? Não, abuso é causado por gente conhecida, por gente que mora perto. Por gente que mora perto. Por quê? Porque a pessoa que mais pode te machucar é aquela que está perto de você. A pessoa que mais pode te machucar é aquela que anda com você. Amado, você só é ofendido por pessoa que você ama ou por pessoa que você admira. Você não é ofendido por pessoa que você não gosta. Você não é ofendido por pessoa que você não admira. Você é ofendido por pessoa que você ama e por pessoa que você admira. A ofensa, o caminho da ofensa é esse. Ou é por pessoa que você ama ou é por pessoa que você admira. Olha o que o Salmo 55, versículo 12 diz. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Não é um inimigo que me afronta. Se fosse o inimigo, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu também me esconderia. Mas és tu, homem meu companheiro, meu amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nós entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ei, não é o inimigo que te afronta. Não é. Não é aquele que te odeia, que vai te fazer ofendido. Não, desse você esconde, desse você resolve. Mas a ofensa é uma arma perigosa porque ela atinge de perto, ela não tem erro, ela é certeira. A pessoa não tem que ter muito alvo para te atingir, ela tá ali do lado, ela atinge de cheio. Ou seja, o estrago é profundo porque a pessoa te ofendeu, ela sempre estará diante dos seus olhos. Por isso que a ofensa é tão difícil, porque a pessoa que te ofendeu, ela sempre, na maioria das vezes, vai estar diante dos seus olhos. Por isso que você tem que escolher vencer. Por isso que você tem que escolher olhar para a cruz, ter Jesus como seu alvo. Por isso que você precisa falar assim, ei, se eu não perdoar essa pessoa, se eu não prosseguir, eu vou estar inutilizando o que Jesus Cristo fez por ela. Mas o que Jesus Cristo fez por ela é suficiente para que eu possa prosseguir, sabendo que a ofensa que ela me fez, eu vou colocar na cruz. Deixar na cruz, gente. Gente, nós temos que aprender a deixar as ofensas na cruz. Sabe por quê? Porque quanto maior a expectativa que você tem de uma pessoa, maior será a ofensa.
maior será a ofensa. Sabe por quê? A Bíblia fala, isso é muito verdade, muito verdade. É um versículo que é chave, que a gente não pode esquecer. Que o povo perece porque não conhece, né? E ele fala que conhecereis a verdade vos libertará. Amadas, é impressionante. Nós precisamos voltar a esperar boas notícias do céu e não da terra e não das pessoas. Vou repetir, nós precisamos voltar a esperar boas notícias do céu e não da terra e não de pessoas. É impressionante como que a gente espera mais em pessoas do que no próprio Deus. É impressionante como que a gente acorda, em vez de a gente colocar o joelho no chão e ir para a palavra de Deus, ter notícias do céu, a gente pega, acorda, sem levantar, pega o telefone e vai ter notícia da terra. Quem que vai ficar bom com isso, gente? Quem que vai ficar bom, gente? Contando de notícia da terra? Não tem jeito, gente, não tem jeito. Nós precisamos parar. Aqui no Salmo 112, 7, fala assim: não tenha medo de más notícias, não se atemoriza de más notícias, mas o seu coração é firme, confiante no Senhor. Sabe que quem não tem medo de más notícias, quem confia no Senhor. Agora, se você não confia no Senhor, tudo quanto é tipo de notícia que você vê, você vai ficar baqueada. Tudo quanto é alegria que você vê na vida de uma pessoa ali no Instagram, você vai ficar baqueada. Agora, quando você é alimentada pelo céu, as notícias da terra não te abalam. Presta atenção. Quando você é alimentada pelo céu, as notícias da terra não te abalam. Por quê? Porque a sua confiança está em Deus e não em homens. E é esse grau aqui que nós precisamos atingir. Nós precisamos atingir. Amadas, uma pessoa ofendida, ela levanta muros. Ela não constrói pontes. Ela não constrói pontes. E eu e você fomos chamadas como pontes. Para quê? Para que outras pessoas conheçam quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós precisamos, meninas, nós precisamos, sabe? Nós precisamos entender a palavra, correr para a palavra, viver a palavra. Amadas, quantas e quantas pessoas não congregam mais por causa de ofensa? Porque se sentem ofendidas, se sentem magoadas, se sentem desrespeitadas. Você sabia que os lobos e as hienas, a estratégia deles é que a ovelha se afaste do bando, porque quando ela se afasta do bando, ela é uma presa fácil? Você sabia disso? Essa é a estratégia dos lobos e das hienas, esperar a ovelha afastar do bando, porque quando a ovelha afasta do bando, ela se torna uma presa fácil. Olha o que está escrito aqui em Provérbios 18, versículo 1. O solitário, ele busca o seu próprio interesse e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Vamos meditar? O solitário busca o seu próprio interesse e ele insurge-se, ele vai de contra a verdadeira sabedoria. A ofensa, uma das colheitas da ofensa é a solidão, E quem se isola começa a buscar interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Pois é, Eliette, talvez hoje seja tempo de você voltar para a presença do Senhor. Talvez seja tempo de você orar, procurar uma igreja e voltar a viver no lugar pelo qual você foi chamada, junto com o povo de Deus. Porque é ali, junto com o povo de Deus, que a gente tá junto, que a gente ora, sabe? Que a gente tá junto, que a gente ora uns pelos outros, que a gente aprende. Ah, queridas, nós precisamos tanto, mas nós precisamos tanto voltar para a palavra. Todas nós já recebemos tratamento injusto. Todas nós já recebemos tratamento injusto. Não tem uma de nós aqui que nunca recebemos. Agora, ou nós podemos nos defender, ou nós podemos deixar Deus nos defender. Você entende? Todas nós já recebemos, um tratamento injusto. Todas nós. Agora, nós podemos nos defender
ou nós podemos deixar o próprio Deus nos defender. Sabia? Você sabia que você pode deixar o próprio Deus te defender? Pedro, ele fala aqui em 1 Pedro 2,20 assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Uau! Ele quer dizer que quando nós agimos errado e recebemos uma punição por isso, estamos tendo o que merecemos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você age errado e recebe uma punição, você está tendo o que merece. Agora, quando você faz o que é certo, e continua sendo afligida, eu quero te falar uma coisa. Foi para isso que eu e você fomos chamadas. Foi para isso que eu e você fomos chamadas. Foi para isso que eu e você fomos chamadas. O próprio Pedro fala aqui: porquanto foi para isto que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ei, onde está a chave? Onde está a chave dessa palavra de hoje? Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Pedro estava falando aqui que quando Jesus Cristo estava ali na corte de Pilatos, os líderes religiosos traziam acusações maldosas contra eles. Mas ele não revidou. Ele escolheu não ficar ofendido porque ele sabia que Deus iria julgar o seu caso. A ofensa, ela pode trazer dor. Sim, ela traz dor, meninas. Mas ela traz cura. A dor que a ofensa traz produz cura. A dor que a ofensa traz produz liberdade. A dor que a ofensa traz produz graça. Amadas, escuta que eu vou falar para vocês. Enquanto nós estivermos nos defendendo, Deus não pode agir. Sabe? Quando você se defende, você perde o seu direito espiritual de ser defendido por Deus. Quanto maior a ofensa, maior o milagre. Quanto maior a ofensa, maior a graça sobre a sua vida. E Pedro, aqui em 1 Pedro 3, versículos 8 e 9, ele nos dá a fórmula para não ficarmos ofendidos. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receber o quê? Bênção por herança. Sério, eu não consigo. Não tem problema se você não conseguir. Você pode até achar que não consegue, mas deixa eu te falar uma coisa. Não deixe de tentar. Você pode até falar assim, eu não consigo. Ainda que você não consiga, eu quero te dar uma palavra. Não deixe de tentar, mulher. Não deixe de tentar. Ainda que você ache que não consiga, não deixe de tentar. Quando você for insultada, bendiga, retorne bênção, porque isso é que uma pessoa que confia em Deus faz. Quando não revidamos uma ofensa e deixamos Deus nos defender e não ficamos alimentando aquela ofensa ali, nós somos abençoados. A fim de receberdes o quê? Bênção por herança. É isso que Deus fala aqui em 1 Pedro 3. Sabe? Deus faz. Mas pode demorar. Pode demorar mais do que você pensa, mas no tempo oportuno, Deus faz. No tempo oportuno, Deus faz.
Por isso que aqui em 1 Pedro, versículos 5, 6 e 7, ele fala assim: humilhai-vos. 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 O que significa isso daqui, gente? É como se Pedro virasse e falasse assim: ei, escolha sofrer. Humilhar o quê? Humilhar é escolher sofrer, gente. Humilhar é escolher sofrer. A verdade é essa. O que é ser humilhado? É você escolher sofrer. Nada mais que isso. Por isso que Jesus virou e falou assim: ei, vem, siga o meu exemplo, que eu sou o quê? Manso e humilde de coração. E Pedro fala que humilhai-vos, ou seja, escolha sofrer. Mas escolha sofrer, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que é o mais lindo? Você pode chegar perto de Deus e falar: Deus está doendo. Deus está doendo, Senhor, está doendo, Deus, olha o que aquela pessoa fez comigo, Deus. Deus, ele acabou comigo, ele fez isso comigo, ele fez aquilo comigo, Deus está doendo. Lança sobre ele, fala a verdade para ele. Com Deus você não precisa ficar medindo, com Deus você pode falar o que você quiser. Com Deus você não precisa medir, você pode falar com ele o que você quiser. Lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de vós. Ele cuida de vós. Ah, queridas, é essa palavra que eu quero trazer ao seu coração aqui hoje, sabe? Eu já ensinei isso para vocês, mas eu quero terminar no início dessa série falando isso para vocês. O crescimento espiritual, ele vem em função do nosso sofrimento. Por quê? Porque para obedecer, a gente tem que sofrer. Crescimento físico é de acordo com o tempo, crescimento intelectual é de acordo com o aprendizado, mas o crescimento espiritual vem de acordo com o sofrimento. Por isso que aqui em Hebreus 5, versículo 8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu quero te convidar para obedecer a Deus, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Escute essa palavra mais uma vez, se for necessário 2. Sabe, vocês que estão aí perguntando, mais tarde, até o final do dia, a gente manda o resumo para vocês lá nos grupos de WhatsApp, com todos os versículos, tudo esmiuçado. No final da série, a gente manda para vocês o e-book completo com todo esse alimento, tudo de graça. Porque o Mulheres Ensinando Mulheres é uma agência missionária que leva a verdade da palavra de Deus. Eu falo que de Belo Horizonte até os confins da terra. Por isso que eu preciso de vocês. Por isso que eu preciso de vocês. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por essa manhã. Eu quero falar para o Senhor que eu estou surpreendida. Mais uma vez o Senhor me surpreendeu. Mais uma vez, Pai, o Senhor me surpreendeu. Mais uma vez a graça do Senhor me alcançou. A bondade do Senhor me alcançou. Mais uma vez o Senhor mudou tudo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas palavras liberadas pela nossa vida. Obrigada por esse antisséptico, né? Obrigada por essa tesourinha que o Senhor usou aqui nessa manhã. Porque eu sei, Deus, que muitas vezes dói, mas eu sei que o Senhor está nos curando. Eu sei que o Senhor está nos libertando. E eu sei que vai doer, Pai. Mas eu sei, Pai, que junto, Deus, com essa dor vai vir a cura. Vai vir o escape. Vai vir a bonança. Vai vir a graça. Ah, queridas, eu posso ver muitas mulheres como as perninhas daquele pombo. Como as perninhas daquele pombo que eu vi ali. Eu posso ver muitas mulheres aqui como as perninhas daquele pombo. Eu posso ver muitas mulheres aqui presas de uma maneira que as correntes já estão embaixo da carne. Mas eu quero falar para vocês hoje. Hoje aqui foi liberado um antisséptico celestial. E hoje aqui foi liberada uma tesoura do céu. E eu sei que nesse tempo
Eu sei que nesse tempo o Senhor vai estar fazendo isso conosco. O Senhor vai estar fazendo isso conosco. Menina, só começou. Aquele pombo não veio na minha vida à toa. Aquele pombo não veio na minha vida à toa. E eu quero falar para vocês. Eu quero pedir para Deus. Nos ajuda a ficar firmes, Pai, nesse tempo. Nos ajuda, Senhor, a ficar firme nesse processo, Senhor. Porque eu sei que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida aqui, Deus, nesses 40 dias, o Senhor vai terminar. Nos ajuda aí até o final, Senhor. Nos ajuda a suportar, Deus, as dores de tirar essas correntes. Nos ajuda a suportar, Deus, a dor, Deus, do antisséptico. Nos ajuda a suportar, Deus, a dor de muitas vezes o Senhor segurando a gente para que a gente não se debata contra o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não debater, Deus, contra a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não debater contra a Tua vontade, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, nesses 40 dias, Deus, nos render, Pai. Nós queremos ser livres das ofensas, Deus. Nós queremos ser livres de tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar aqui, Deus, nessas 5 semanas, Pai. Pai, nós queremos falar que como aquele pombo ali, Deus, precisou ser resgatado pela minha vida, Senhor. Pela vida da Cacau, pela vida da Raira. Nós precisamos ser resgatadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Nós precisamos, Deus, do Teu instrumento, nós precisamos da Tua ferramenta, nós precisamos da Tua cura, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, nesse tempo, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amadas, estamos juntas. Que o Senhor possa mesmo te ajudar. E até o final, nesse propósito, nessa série. Mas mais uma vez eu quero te chamar para ser ousada. Não venha sozinha. Somos aqui mais de 900 mulheres. Ore. Leve uma mulher com você. Na próxima semana, invista em uma mulher. Mande essa ministração para uma mulher e fala, venha comigo nesse propósito. Deixa Deus mudar sua vida. Deixa Deus mudar sua história. Mulher, Deus está te oferecendo nessa manhã uma tesourinha. E Deus está te oferecendo nessa manhã um antisséptico. Deus está te oferecendo nessa manhã, muitas vezes, uma mulher que talvez está fugindo de você, como aquele pombo fugiu de mim. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos ser agentes de libertação. Enquanto eu te cuido, eu te uso. A gente sabe que enquanto Ele cuida, Ele também nos usa. Em nome de Jesus, amém? Meninas, o grupo de WhatsApp, o link está aqui na página do Mulheres. É só você entrar lá, você clicar, você entra lá nos nossos grupos. No final do dia eu vou estar liberando a palavra no YouTube. Você pode espalhar essa palavra de vida, né? Essa palavra que não vem das séries, essa palavra que vem de Deus, porque eu sei que vem dele. E amanhã nós vamos começar o áudio do livro, gente. O verdadeiro amor vence o medo. Na sexta-feira tem um áudio da pastora Lília. Na segunda teve o da Miriam. Vem, gente, vem. Eu preciso de vocês, tá? Mas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar. Aquele pombo, gente, ele não voava mais, mas ele vai voltar a voar. E nós vamos voltar a voar em nome de Jesus Cristo. Nós vamos parar de mancar. E pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós vamos voltar a voar. Porque nós vamos ser libertas. Nós vamos ser libertas. E nós vamos voltar a voar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Beijo. Até amanhã no nosso áudio.